Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para mostrar uma estratégia que vem mexendo muito com a questão de mercado aí dos investidores. Então, antes de mais nada, eu quero comentar que isso não é nenhuma recomendação de compra, isso aqui é mais para explicar como funciona a estratégia e passar conhecimento, tá? Então aqui a gente tem a possibilidade de estar investindo em ações, por exemplo, de Hapvida, que é uma empresa aí do ramo de saúde, né? Uma das maiores do mercado. Então ela tem uma estrutura onde em 3 anos você pode ter um lucro imediato na posição. Então você investe em Hapvida, você tem um lucro imediato aparecendo na posição ali de 15%. Esse lucro já vai estar imediatamente aparecendo na posição e você participa de toda a alta da ação nesse período de 3 anos até 55%. E em caso de queda das ações, você não corre risco nenhum, não tem perigo de perda nenhum, porque é uma estrutura com ações e opções onde a XP disponibiliza essa proteção. Então aqui, como que funciona? Na estratégia de avaliar a questão gráfica, né? Digamos que você invista hoje, amanhã já está aparecendo 15% de retorno na posição, e durante esses 3 anos, tudo que a ação subir, você participa até 55%. Então, seu ganho mínimo é 15%, e você ganha toda a alta da ação até 55%. Se ela subir mais do que isso, o seu ganho fica limitado a 55%. Em caso de queda, nesse período das ações, você não tem risco nenhum, você sai com no mínimo 15% de ganho. Então, é uma estrutura totalmente protegida. Vou passar aqui para a próxima estrutura, com algumas possibilidades de mais ações, por exemplo, BRAV3, que é a configuração de Enalta com 3R Petróleo, a fusão das duas empresas que foi feita no ano passado, Hapvida e também MRV. Como que funcionam essas operações? Elas têm um ganho imediato na posição. Por exemplo, aqui vamos falar de Hapvida. Você ganha 68% imediatamente na posição, fica marcando ali, vencimento de 3 anos. E se nesse período de 3 anos, por acaso, as ações caírem em torno de 30%, por exemplo, você vai ganhar 68% e mais tudo que a ação caiu, 30% a mais. Então você sai com 98% de rentabilidade nesse caso. Para você não receber nada, as ações só não podem cair mais do que 50%. Em caso de queda das ações de Hapvida, por exemplo, mais de 50%, você não ganha os 68% e você também fica com as ações em carteira com a desvalorização do ativo. Tá? Então você tem ganho imediato e também, em caso de queda das ações, você ganha a participação na queda até 50%. Se cair mais do que isso, você não ganha os 68% e fica com as ações em carteira com a desvalorização do ativo. Você pode, nesse caso, esperar as ações voltarem a subir ou vender elas se quiser. Como funciona? Você investe nas ações, então você vai ver aqui, você investiu, você já tem a rentabilidade de 68,9%. Em caso de alta a mais do que isso, você fica limitado, seu ganho é 68,9%. E em caso de queda, você vai participando, conforme for a queda, você vai recebendo o percentual da queda. Mas, se passar de 50%, você não ganha esse percentual e fica com a desvalorização das ações em carteira e tem que aguardar elas voltarem a subir para depois vender, para fazer sentido. Aqui em MRV, você investe nas ações, tem o cupom já imediato ali de lucro na posição e, nesse caso aqui, se você ficar com elas em carteira e ficar até o vencimento, tem um vencimento de 3 anos, né? Então você vai ficar com elas e vai receber 76,15. Ela pode subir mais do que isso, o seu ganho fica limitado em 76,15. Em caso de queda, você ganha também na queda, até 50%, e vai tendo essa rentabilidade além dos 76, tudo que ela cair, você vai, se caso ela cair 33% nesse período, você vai ter uma rentabilidade de 109,15 nesse período de 3 anos. Se ela cair mais do que 50%, você não ganha esses 76 e participa da queda das ações e fica com elas em carteira. Tá? Aqui tem um exemplo de um investidor, investiu aqui em torno de R$ 65.400 e já marcou na posição dele aqui R$ 50.000 de lucro. Um cupom aqui de 76% de lucro. Então a posição dele é 115.479. Então isso ele já tem marcando. Para ele ganhar esse valor, basta as ações não caírem mais do que 50%. E se ela, por acaso, subir 10, 15, 20, 30%, ele vai ganhar 76%. Tá? Então ele, única e exclusivamente, para ele não ganhar essa rentabilidade, ela não pode cair mais do que 50%. Se ela cair 33%, por exemplo, ele vai ganhar além dos 76, mais 33, que vai dar 109,15. Mas aqui eu quis mostrar que com um investimento de R$ 65 mil, ele já tem a rentabilidade aqui marcando na posição de 50 mil. Então a posição dele está valendo 115 mil reais. Para ele continuar ganhando isso, basta as ações não caírem mais do que 50%. E aqui a rentabilidade, que apareceu já na carteira desse cliente, no momento em que em 2024 o cenário foi bem lateral, nesse momento que a gente fez essa operação, já deu uma alta aqui na rentabilidade. Certo, pessoal? Então essas são algumas estratégias que a gente está tendo agora, o pessoal vem gostando bastante. Faz sentido para, de repente, sair de algum ativo que está com deságio, que são ativos mais longos, você já consegue retornar ali, né, na posição com o lucro retornando o deságio. E também, caso queiram investir em capital novo, essas são algumas possibilidades que a gente está vendo aí bem interessantes, tá certo? Qualquer dúvida, só retornar. Grande abraço a todos e até mais!